Boa noite, a paz do Senhor. Que bom poder estar aqui neste momento para falar da palavra de Deus, das maravilhas do Senhor. E nós estamos vivendo num momento muito difícil, né? Num momento de preocupação, e nós sabemos que o povo de Deus tem sido assolado, né, de todas as formas, de todos os meios, lutas, tribulações. Temos passado momentos muito difíceis nesse momento. Não está sendo fácil para ninguém. Nós estamos no momento, realmente, como nós estudamos na escola dominical hoje, a batalha espiritual. Então, nós estamos num momento difícil. E deparamos hoje com situações que antes não se via, né? Por exemplo, hoje a gente encontra crianças com depressões, criança com desvio de comportamento, adolescentes com depressão, jovens, idosos. Então era coisa que a gente não via falar, mas hoje a gente já presencia nessa situação. E daí vem aquela preocupação. O que fazer? Como agir, né? E às vezes alguém pergunta como ser feliz? Aonde encontrar essa felicidade? E são tantos questionamentos, tantas perguntas, e daí alguém às vezes assim quer encontrar um manual, um livro de receita, né? Para ser feliz, esse livro vai te dar um norte, vai te dar uma receita de como você ser feliz. Outros, às vezes, dizem assim, eu vou jogar na loteria, né? Posso ganhar milhões e ficar rico e vai mudar minha situação e eu vou ser feliz. E outros acreditam na sua força, né? Não, pensa positivo, lê bons livros que você vai conseguir. Mas ele chega a um certo momento que a pessoa se encontra tão assim, às vezes desequilibrado emocionalmente, e como ele pode acreditar nele que ele é capaz? Como ele pode acreditar que ao ler um livro bom, ele vai conseguir ter esse equilíbrio emocional para poder dizer, não, eu sou feliz? Mas no Salmo 152, tem uma pergunta, né? Que diz assim, onde está meu Deus? É uma pergunta. Alguém às vezes diz assim, diante dessa situação que nós estamos atravessando no momento hoje, né? Momento presente, século 21, e às vezes soa essa pergunta, Deus está vendo, né? Deus está contemplando? Cadê Deus? Deus existe? E há essa preocupação. Mas nós podemos dizer, Deus está no céu, né? E Ele faz tudo que lhe apraz. Ele faz tudo que está dentro do centro da vontade e permissão do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos entender essa soberania de Deus, essa vontade de Deus, né? É muito importante nós sabermos que tudo está no controle de Deus, que Deus está vendo todas as coisas, né? E tudo está diante dos olhos do Senhor. E no Salmo 125, verso 1 e 2, diz assim, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E no verso 2, né, parte B, diz assim, o Senhor está em volta do seu povo, né? Desde agora e para sempre. Então Deus está, né, ao nosso redor, à nossa volta, olhando, cuidando de nós e para sempre. E nós podemos dizer que Deus é bom, Deus é maravilhoso e Ele cuida dos seus. E eu costumo dizer que Ele cuida e cuida muito bem, porque Deus sabe de todas as coisas, né? Aleluia. E nós sabemos que nós estamos passando por momentos difíceis, momentos de provações, momentos de luta. Mas é importante a gente entender que as fontes que provocam, né? Que surgem essas provações, essas lutas, elas são variadas. Então, são fontes por vários meios, né? Vários processos
Então, nós podemos observar, por exemplo, que ocorreu também com o povo, né? Com os discípulos, inclusive a Bíblia relata várias situações, né? Das pessoas que passaram por lutas, por provas, por situações, e nós podemos dizer, algumas pessoas, por exemplo, nós podemos observar na questão de Abraão. Abraão foi provado. Então, há provações que são fontes diferenciadas. Uma fonte às vezes Deus que permite, né, passarmos para experiências próprias. Outras fontes são nós que provocamos, e outras fontes elas surgem, né? Devido à natureza, devido ao ambiente que estamos, né? E são fatores que estamos suscetíveis, né? Que é inevitáveis. Então, são várias fontes que provocam essas situações de lutas, de provas, né? E podemos ver, por exemplo, Jó. Jó foi provado, a Bíblia, né, conta a história de Jó, como foi provado, mas em nenhum momento ele murmurou e negou a sua fé. Nós podemos ver também Naamã, né, foi doente e Jesus curou e Jesus salvou. Podemos ver o caso de Jairo, né, um homem que tinha uma filha, uma única filha, e doente, aonde a sua riqueza, a sua condição social, o seu status, a sua fazenda, os seus bens não poderia salvar a situação daquela menina. Mas ele conheceu né, um Deus todo-poderoso, um Deus maravilhoso que podia fazer aquele milagre. E Jesus realmente deu a vitória. Nós podemos ver a questão de Esther. Então, se a gente for citar, nós vamos passar aqui a noite citando várias pessoas, vários personagens da Bíblia que realmente passaram por lutas, que às vezes foi realmente Deus permitindo, né, que passasse para que pudesse conhecer a Cristo melhor, né, e sabendo que é Deus que realmente luta e peleja por nós. Mas nós podemos ver aqui, por exemplo, 2ª Crônica, capítulo 20, quando fala, por exemplo, do rei Josafá. Nós podemos observar que o rei Josafá, ele passou por situações difíceis, aonde chegaram alguns até ele e disse: olha, veio um exército, né, uma multidão de pessoas para atacar, né, para destruir a sua vida, para derrotar a sua vida. E quando Josafá, ele deparou com aquela notícia, ele tinha convicção, certeza de que ele não seria capaz de resolver aquela situação. Lá em Crônicas 20, né? A gente não vai ler todo o capítulo, mas para meditação das pessoas que vai estar ouvindo este vídeo, pode refletir, analisar, né, esse texto que traz realmente essa situação de Josafá. Ele chegou o momento que ele viu que ele não podia fazer nada. Era uma multidão, era um exército que estava vindo contra ele para destruir realmente o seu povo. E mais o que ele disse? Ele disse: Senhor, eu acho interessante que quando ele coloca diante de Deus a sua fragilidade, né? Senhor, eu não vou dar conta. Eu não tenho força para isso. Eu não consigo, Jesus. Mas ele criou uma estratégia. Ele disse assim: Senhor, eu sei que tu pode pelejar por mim. Eu sei que tu pode me dar esta vitória. E eu acho engraçado que quando ele buscava o Senhor, ele convocou toda a cidade de Judá para juntamente com ele clamar a Deus, né? Buscar a Deus, porque ele sabia que não tinha outro caminho, não tinha outra solução. Mas Josafá, ele conhecia Deus, ele sabia quem era Deus, a ponto que ele exclama e diz assim: ah, Senhor, Deus de nossos pais. Então ele já conhecia Deus há muito tempo, né? Deus de nosso pai que falava que Deus é o Todo-Poderoso, que Deus é que vence as nossas batalhas, que peleja por nós. Então ele sabia quem era Deus, e ele diz: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Ele começa a clamar a Deus, né? E posto és o dominador sobre todos os reinos da gente. Então ele sabia quem era Deus, né? E ele diz: na tua mão há força e poder, e não há quem
mente possa resistir. Então ele sabia que esse exército que estava vindo para destruir o seu povo, para destruir a sua vida, ele sabia que a mão de Deus poderia parar. A mão de Deus poderia fazer com que aquele povo não chegasse até ele. Essa era a fé do Josafá. Mas o que é interessante, que diante disso, dessa luta travada, ele olhou somente para Jesus. Ele fitou os seus olhos no Senhor, porque ele sabia, né? É como a Bíblia diz, de onde me virá o socorro? Então, daquele momento, daquela batalha, daquela guerra, daquela peleja, ele sabia que era só Deus. Então, ele não olhou para outros lados, ele não criou nenhum planejamento, nenhuma outra estratégia, a não ser convocar a cidade toda de Judá, tanto crianças, mulheres, jovens e adultos, para um clamor de jejum e oração, porque os olhos dele estavam fitados em Deus, porque o socorro vem de Deus, e é exatamente isso. Que às vezes nós passamos por lutas difíceis, às vezes enfermidade, às vezes problema conjugal, às vezes um desemprego, enfim, mas nós sabemos que há momento que nós não podemos fazer nada. Há momento, porque nós sabemos se for uma enfermidade, há momentos que a medicina, ela diz não, porque a medicina tem limite. Né? Mas o poder de Deus é ilimitado. O poder de Deus vai além da medicina. Quando a medicina diz não, Jesus, ele vai mais além. Então, Josafá, ele traz aqui uma história muito interessante de vida, de fé, né? E quando ele diz assim, Deus, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nos apresentar a nós, aparecer para nós esse mal, Deus, perante ti, olha só, ele leva diante de Deus, perante ti, Jesus, nós levantaremos um clamor e colocamos diante de ti, porque somente tu, Senhor, pode nos livrar da espada, da fome, da peste, do juízo, somente tu. Então a fé de Josafá era fitado em Deus, era somente Jesus, porque não tinha outro caminho, não haveria outra possibilidade, mas ele sabia que acreditar, e é exatamente isso que nós precisamos ter implícito em nós, essa fé de Josafá, que ele acreditava que Deus ia além daquilo que ele imaginava, e que Deus ia dar vitória. Então nós estamos diante de uma pandemia, estamos diante de uma situação, de um caos, que ninguém pode fazer nada. Nós observamos que os gestores estão perdidos, né? Os gestores estão sem ação, não tem um plano político traçado para dar realmente uma solução. Estamos aí perdidos, mas nós podemos clamar, Deus, olha aí, Jesus, este mal, esta peste, esta doença, esta situação. Jesus, nós não podemos fazer nada. Os políticos não podem fazer nada. Os gestores de saúde também não podem fazer nada, está tudo perdido. Mas Jesus, os nossos olhos estão diante de ti. E nós sabemos, Pai, que tu pode nos livrar. Tu pode, Jesus, sarar a nossa terra. E nós acreditamos no milagre, na força do teu poder. Porque nós não podemos nada, mas Jesus pode tudo, aleluia. É nessa força que nós precisamos caminhar, acreditar, e nós podemos observar que realmente quando o Josafá estava diante disso, ele temeu, ele teve medo. Ele temeu quando disse, olha, o exército está vindo aí, uma multidão de gente vindo aí para atacar, para destruir a cidade. Ele temeu como humano, como ser humano, ele temeu. Mas só que ele não ficou estacionado, ele não ficou parado, estagnado. Ele ficou o quê? Ele entrou em ponto de estratégica. Ele disse o quê? Eu preciso criar um caminho. Qual caminho? É buscar a Deus. Qual é o caminho? É olhar para o céu, é de lá que vem o meu socorro. Então nós estamos neste momento, não temos que olhar para lugar nenhum, mas olhar para Deus. Deus, tem misericórdia do povo, tem misericórdia da nação brasileira, sara a nossa terra, cura a nossa terra, e é esse poder de Deus, essa força de Deus que vai sarar a nossa terra.
Aleluia. E o Senhor, nesse momento, ele acalenta o coração de Josafá. Então, ele diz assim para Josafá não desanimar, né? Para Josafá não assustar. Olha como Jesus diz para ele: não temais, não vos assusteis por causa dessa grande multidão. E é isso que o Senhor nos diz para nós hoje: não temais, não vos assusteis por causa dessa pandemia, por causa dessa peste, por causa dessa doença. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o controle está na mão dele, ele é o dominador de todas as nações do reino, aleluia. Então tudo está no controle de Deus, não precisamos ficarmos preocupados, desesperados, assombrados, mas temos que estar convicto que a mão de Deus está sobre nós, a mão de Deus, o braço forte de Deus está sobre nós, e nós precisamos, aleluia, acreditar. E daí o Senhor diz para Josafá: olha, a peleja não é tua, a peleja é minha, a peleja é do Senhor. Eu pelejarei por ti e tu verás o grande livramento da parte do Senhor. E é isso que o Senhor vai mostrar para nós. Vamos ficar firme, vamos aguardar o livramento do Senhor. Nós estamos no tempo do fim e precisamos estarmos com as nossas vidas no altar preparado. A hora que Deus nos chamar, seja por uma gripe, seja por veículo que for, nós não sabemos como Deus vai nos chamar, mas nós temos a nossa hora da nossa partida para a nossa mansão celestial, para a nossa morada, onde Deus já preparou, está preparada. Então não precisamos temer a morte, ter medo, mas estar preparado. Se o Senhor nos chamar agora: Jesus, eis-me aqui, estou pronta, não vamos desesperar, vamos acreditar no milagre de Deus, aleluia. E nós precisamos crer no Senhor Jesus, né? Porque no momento que nós cremos em Deus, nós estamos seguros, né? E Ele revoga as nossas causas, Ele vai na frente de tudo, Ele nos garante a vitória, aleluia. Precisamos descansar no Senhor, né? Entregar nossas causas, as nossas situações, os nossos problemas a Ele, porque Ele cuida dos nossos problemas, Ele cuida da nossa vida, Ele cuida da nossa família, Ele cuida dos nossos filhos, Ele cuida do nosso esposo, Ele cuida do nosso trabalho, Ele cuida da nossa saúde, Ele cuida de tudo. É Deus que cuida, o controle está na mão de Deus, aleluia. Mas precisamos acreditar que Jesus, Ele guarda, Ele protege, aleluia. Deixa Deus governar a sua vida. Deixa Deus governar a sua vida. No Salmo 46, versículo 10, diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, aleluia. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então vamos acomodar, vamos descansar, vamos fazer como Josafá, orar, jejuar, adorar a Deus, que essa nuvem vai passar, essa tempestade vai passar e Deus vai nos dar a grande vitória no nome de Jesus, aleluia. Deus é maravilhoso. Aleluia. Com isso, nós podemos observar que o Josafá, ele buscou a Deus com intensidade. Ele buscou a Deus com intensidade, com clamor, jejum, oração. Então vamos fazer isso, vamos jejuar, vamos orar, porque Deus nos dará vitória. Aleluia. Nós precisamos confiar inteiramente no Senhor. Ele é o nosso Deus. Aleluia. Lembramos que o apóstolo Paulo, ele nos adverte, né, que nós precisamos fortalecer na força do Senhor, porque nós não podemos fazer nada, mas o Senhor pode fazer por nós. Então vamos acreditar que Ele faz, que Ele age, né, e que Ele muda a situação. E daí nós perguntamos: quem nos separará do amor de Cristo? Quem, né, nos separará? O apóstolo Paulo, nós podemos observar que o apóstolo Paulo, ele foi preso. Nós conhecemos a história. Mas lá na prisão, o apóstolo Paulo, ele cantava louvores a Deus. Lá na prisão, Paulo escrevia cartas, né, de recomendação para o povo, motivando o povo, exortando o povo a permanecer firme, buscar a Deus, né? Seja firme, seja constante. Nós podemos observar que o Paulo, em nenhum momento ele murmurou, ele reclamou. Então nós temos exemplo na Bíblia
fibra de sobra para nós vencermos esse momento da pandemia, esse momento de luta, de prova, de peste, né? Que nós estamos atravessando, problemas políticos, problemas econômicos, problema religioso, de todas as formas, mas nós temos que estar com nossos olhos fitados em Deus, porque o nosso socorro vem do Senhor, aleluia, glória a Deus. Então, é a graça de Deus que nos mantém em pé, é a graça de Deus que nos capacita, é a graça de Deus que nos consola, é a graça de Deus que nos fortalece, aleluia. E nós precisamos revestir dessa força de Deus para que Ele possa cumprir cabalmente o seu ministério em nossa vida, aleluia. Deus é maravilhoso, glória a Deus. E nós podemos observar que diante das provas que nós passamos, nós temos que ter uma confiança decisiva. É confiar, é confiar, é confiar, é acreditar. Nós não podemos vacilar, mas nós temos que ter a fé inabalável para nós passarmos nesses desafios, nessas lutas, nessas crises, né, de todos os sistemas. Hoje nós estamos com crise em todo o sistema, mas Jesus está com o domínio, né, sobre as suas mãos, sobre o seu poder, aleluia. E nós perguntamos, o que fazer? Como agir? Nós podemos observar que o Josafá, ele chegou um momento que ele não sabia o que fazer. O que eu vou fazer? Quando ele soube da notícia, daquele povo que vinha até ele, daquele exército que vinha até ele, o que eu vou fazer? Eu não vou vencer. Ele confessou diante de Deus, Deus, eu não vou conseguir, não sou capaz, não tenho capacidade para isso. Mas ele criou estratégia o quê? Em Deus. E agora, diante dessa pandemia, dessas doenças, quantas pessoas no hospital, desenganadas dos médicos, olha, não tem mais jeito, não tem, mas agora o que eu vou fazer? Não tem mais remédio, não tem mais medicação, chegou no estado final, sim, vamos fitar os nossos olhos a Deus, vamos clamar por Ele, vamos clamar no nome de Jesus, e Deus vai repreender essa peste, Deus vai repreender essa doença, Deus vai repreender essa pandemia, no nome de Jesus. Precisamos ter autoridade de Deus para vencermos essa batalha, aleluia. Então precisamos saber, ter convicção que Deus é o nosso socorro, e Ele está presente nesse momento. O Salmo 46, o verso 1 a 5 diz assim: Deus está no meio dela, não será abalada, aleluia. O nosso fundamento é a nossa fé, aleluia. A esperança, a convicção, nós precisamos ter isso implícito em nós. Olha, a situação está feio, o quadro está feio. Não, a minha esperança está em Deus. Deus vai mover em meu favor. Deus vai proteger a minha família. Deus vai guardar. Então é a certeza que Deus, Ele é poderoso, Ele é infalível e Ele está sempre conosco. Então veja bem o que diz a palavra de Deus. No mundo tereis aflição, né? A palavra de Deus, Ele nos afirma isso. Mas tem de bom ânimo, né? Então, nós não podemos o quê? Reclamar, murmurar, ficar desanimado, perplexo, triste, mas levantar a cabeça, ter bom ânimo e saber que Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. Deus não desampara os seus, né? Ele guarda, Ele cuida, Ele protege e livra do mal. O Salmo 23, verso 4, veja só o que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque Deus, né? Tu, Senhor, está comigo e em todo o tempo, aleluia. Porque a sombra da morte, por que essa sombra da morte? Nós passamos pela sombra da morte, uma doença que às vezes é incurável, nós passamos pelo vale, mas Jesus, se Ele quiser, Ele pode levantar, Ele pode curar, Ele pode restaurar. Então nós não temos que ter medo da sombra da morte, porque Deus é o Deus da vida, aleluia. Existe em nós, em nosso caminhar, né, tempo de perigo, tempo de dificuldade, tempo de tribulação, mas é exatamente nessa hora que nós precisamos acreditar na força de Deus.
porque somente Ele tem o bálsamo para o nosso coração. Somente Ele tem um refrigério para a nossa alma, né? Então precisamos ter confiança em Deus. Ele está conosco no vale. E se Ele está conosco, no vale nós temos paz. No vale nós temos confiança, alegria. Olha como é interessante cantar no vale. Ah, Aurimar, mas é difícil. Como que eu vou cantar com tanto problema? Sim, Paulo cantou na prisão. Ele não reclamou, né? Então nós podemos cantar no vale, ainda que cantamos com lágrimas, com dor, mas nós conseguimos cantar sim, né? Aleluia, porque com Jesus no vale há paz. Não sabemos nós o que faremos diante dessa situação, mas há uma receita, né? Lá no início, nós perguntamos, onde está a felicidade? Existe a felicidade? Qual é o caminho? Aonde encontrá-la? Mas nós sabemos que a felicidade está em Jesus, aleluia. A vida está em Jesus. Não tem outro caminho para encontrar a felicidade, mas em Jesus. Então vejamos, nós não podemos deixar de tomar uma atitude certa, mas nós precisamos tomar a atitude certa. Não podemos deixar de tomar a atitude certa. Mas como que eu vou tomar a atitude certa, Aurimar, se eu não sei qual que eu vou tomar? Ah, sim, mas nós temos receita. O que Josafá fez? Foi buscar a Deus. Buscar a Deus com intensidade. Então essa é a receita certa, né? É a decisão certa, é buscar a Deus, porque Ele nos dá o caminho, Ele dá o norte. E nós precisamos colocar em oração. Precisamos adorar a Deus, fazer louvor de adoração perante o Senhor. E com certeza Ele vai receber o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso jejum, a nossa oração. Aleluia. O Senhor Jesus disse para Josafá, não temais, né? E nem vos assusteis. E é o que nós precisamos fazer. Não precisamos temer e nem ficar amedrontado, assustado, mas nós precisamos saber que é Deus que vai mover por nós. Aleluia. E com Deus, né, com Jesus, nós saltamos muralhas. Está ali no Salmos 18, verso 29. Nossas dificuldades, nós temos que olhar somente para cima, somente para o alto. Nós não precisamos andar de cabeça baixa, murmurando, chorando, mas levantar nossa cabeça diante das dificuldades, diante das lutas, dos problemas, né, do luto, né, das doenças, do desemprego. Olha a situação, o caos que nós estamos atravessando agora, nesse momento, né? Mas nós podemos ver no Salmo 121, versículo 1, e o Davi, né, o salmista pergunta, de onde me virá o socorro? Ele pergunta, é uma pergunta, e hoje nós perguntamos, meu Deus, de onde virá o socorro? Tanta doença, tanta peste, tanto desemprego, né? Tanta empresas falida, a questão política está um caos, econômico está um caos, religioso está um caos, familiar está um caos, sociedade está um caos. Meu Deus, de onde me virá o socorro? Mas a Bíblia, ela responde para nós, o meu socorro vem do Senhor, não vem da política, não vem do homem, mas ela vem do Senhor, né? O salmista, ele clama e ele pergunta, de onde me virá o socorro? Mas a Bíblia diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele tem o domínio, o poder e a força. Tudo está no controle dele, aleluia. Então muitas vezes nós encontramos cercados de lutas, pelejas, batalhas, né? Problema de todas as ordens, sem saber como agir. Mas deixa Deus, né? Deixa Deus cuidar. É nessa hora que nós temos que entregar para o Senhor. Deixa Deus cuidar da sua família, da sua casa, da sua vida. Deixa Deus cuidar do seu esposo. Deixa Deus cuidar de tudo, porque Ele vai dar vitória. O Josafá não sabia o que fazer, mas ele foi buscar a Deus. Ele criou uma estratégia. É exatamente isso que nós precisamos fazer. Criar uma estratégia de oração. Reunir a família. Vamos reunir a família, o pai, a mãe, os filhos. E vamos louvar, adorar a Deus. É hora de fechar a casa
com a família e buscar a Deus, porque nós precisamos entender que Deus está acima de todas as coisas. Não podemos viver desanimado, depressivo, perdendo o nosso sonho, perdendo o nosso foco, que é a salvação, né? Que é servir a Deus, que é falar desse grande amor de Jesus. Nós não podemos perder esse foco, mas vamos começar a sonhar, vamos começar a acreditar que essa onda vai passar e que Deus vai fazer tudo novo. Deus cuidou do povo no passado, Ele vai cuidar de nós no presente. Deus cuida, aleluia. Entendemos que existem famílias com problemas seríssimos, né? Famílias sérias, mas nós sabemos que se nós tivermos a nossa casa fundada, né, no alicerce, na rocha, fundada com alicerce na rocha, né, onde ela está sólida, a nossa casa não vai cair, porque ela está fundamentada na rocha, num terreno forte, né? Então ela não vai cair. Mas se nós não estivermos firmados em Cristo, a casa pode cair. Então é momento de nós olharmos para Deus, né? Deixar que Deus, Ele governa a nossa vida, né? Vamos chamar por Jesus, vamos gritar por Ele, vamos pedir o socorro, vamos colocar nossa boca no pó, né? E clamar por misericórdia, porque Deus, Ele tem a solução. Então, precisamos entender o que prevalece é a vontade de Deus. Então, lá em Hebreus, capítulo 10, 38, diz assim: Deus não tem prazer naquele que recua, que volta atrás, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então precisamos dizer para nossos irmãos, dizer para nossos vizinhos, dizer para nossos colegas: vamos avançar, vamos para frente, vamos caminhar, vamos com fé que nós vamos vencer. Vamos unir as nossas forças em oração, em jejum. Nós não estamos congregando realmente assim dentro do templo, mas a nossa fé está viva no Senhor. Nossa fé está convicta que Deus está no controle de tudo. Então eu creio que Deus está na frente. Vamos entregar nossas vidas na mão do Senhor. Vamos entregar a nossa família na mão do Senhor. E Deus, aleluia, Ele vai guardar a nossa casa, Ele vai guardar a nossa família. E eu agradeço a todos que têm orado em prol da igreja, em prol das almas. Precisamos levantar um clamor. É momento de intercessão, é momento de clamor. Vamos clamar, vamos orar, porque Deus vai mudar essa situação. E eu agradeço em nome de Jesus por esta oportunidade para falar desse grande amor de Deus. Que Deus abençoe todo o povo, que Deus abençoe o povo brasileiro, a nação brasileira, em nome de Jesus. Amém.